E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Anderson e hoje eu vou dar uma aulinha de como vocês devem fazer a elaboração do trabalho de pesquisa, tá certo? Que é muito importante, vocês sabem que desde o ano passado a gente vem trabalhando com isso e alguns alunos vêm tendo algumas melhorias, alguns avanços, mas em compensação outros ainda não entenderam qual que é a lógica do trabalho de pesquisa, de como se fazer uma pesquisa. Por que é importante fazer pesquisa na escola? Hoje, na sociedade, a gente sabe muito bem que as pessoas têm que ter a praticidade de buscar informações e selecionar essas informações e fazer uma boa utilização dessas informações, tá certo? Isso seja no ramo profissional, na vida pessoal, onde quer que seja. E nesse sentido, então, a gente adquire isso de que jeito? Isso é um dom? Uns têm, outros não têm? Não, nada a ver. Isso é com a questão da prática. E fazer uma boa pesquisa, aprender como é que se faz uma boa pesquisa, vai te ajudar tanto na sua vida pessoal, na sua vida profissional, principalmente, né, porque a gente está falando aqui de formação acadêmica, então isso é muito importante, até mesmo para quando você se deparar com situações do dia a dia no seu ramo de trabalho, buscar informações que gerem soluções para os problemas que vocês vão encontrar, tá certo? Então a gente vai começar pela indicação que eu dei. Um trabalho ele não pode ser feito de qualquer forma. Não é simplesmente pegar uma folha de almaço ou pegar uma folha de sulfite, vai lá, copia o texto, imprime na folha de sulfite ou então copia na folha de almaço e entrega para o professor, pronto, acabou. Não, isso não é pesquisa, tá certo? Isso é simplesmente fazer prática mecânica de copiar. E isso não engrandece nada, não desenvolve nada. Ano passado, quando eu divulguei o site para vocês, eu mostrei, expliquei para vocês que a maioria dos trabalhos acadêmicos, aliás, a maioria não, a totalidade dos trabalhos acadêmicos seguem algumas normas. E quem dita essas normas é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Então ela dá alguns indícios de como você tem que preparar o seu trabalho, principalmente na questão da parte estética, né? Porque um trabalho, a primeira coisa que você olha é a estética dele. Se você pegar um trabalho todo feio, todo sujo, sabe, com letras umas de um tamanho, outras de outra, sem organização, você já não vai nem querer ler o trabalho, né? Tem um ditado que a gente fala que antes da gente comer uma comida, propriamente dita, com a boca, primeiro a gente come com os olhos. Se você vê o aspecto da comida, você não gostar do aspecto da comida, provavelmente você não vai comer. A mesma coisa que acontece com um trabalho. Um trabalho bem feito, bem organizado, limpo, né, faz com que a pessoa que vai ler o trabalho, vai ter contato com o trabalho, queira lê-lo, tá certo? E a ABNT vem para padronizar mais ou menos como é que os trabalhos devem ser feitos, mas também ele dá alguns indicativos, algumas dicas de como você pode fazer todo o processo, desde o início da pesquisa até a finalização do acabamento da estética, tá? Então aqui eu vou compartilhar com vocês a minha área de trabalho e a gente vai lá no site, lá no matematica10.cos.com.br. Então tá aqui, ó, tô na página inicial e eu disponibilizei para vocês esse guia de normas para trabalhos escolares aqui, ó, no menu arquivos, ó. Então eu vou vir aqui em arquivos, do lado esquerdo da página inicial do site. Cliquei em arquivos. Aí aqui, ó, tem vários arquivos, ó, gabarito do vestibulinho da ETEC 2015, vestibulinho ETEC, vou procurando, tá ali, ó, por último. Foi uma das primeiras postagens que eu fiz. Guia de normas para trabalhos escolares, certo? Cliquei nele. Espera ele carregar um pouquinho. Olha lá. Então aqui tem uma descrição do que é o arquivo, tudo e tal. Venho aqui embaixo, ó, do título, download do servidor. Carregando. O arquivo está em PDF, para quem for fazer o download, para quem ainda não fez o download, é importante ter um programa chamado Adobe Reader, né, que é ele que faz a leitura dos programas, dos arquivos em PDF, tá certo? Então vamos lá. Guia de normas para trabalhos escolares, iniciação às normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aqui o nome da escola está Professor Isauro de Miranda Boto, que é o nome de uma escola onde eu trabalhei na época que eu elaborei esse guia, então eu fiz para os alunos de lá. Mas não quer dizer que só serve para lá, né? Serve para todo mundo, tá bom? Então vamos lá.
um trabalho, para ser bem feito, ele tem que passar por 4 etapas. A primeira etapa é a pesquisa, a segunda é a preparação, a terceira é a redação e, por último, a apresentação estética. Ou seja, a formatação do seu trabalho é a última coisa que você vai fazer, tá? Depois que ele estiver pronto. Então vamos lá, pesquisa. O que é pesquisa? Pegar o tema que você tem e procurar. Onde você vai procurar, certo? Você vai procurar na internet, você vai procurar em livros. Então, na minha época, né, na época que eu era estudante, a gente só tinha livro, a gente ia para a biblioteca. Já ouviram falar em biblioteca? A gente ia para a biblioteca. E, no caso, como a gente está falando do trabalho da disciplina de matemática, então eu vou falar aqui, por exemplo, de alguns livros, né? Então, por exemplo, eu aqui em casa eu tenho alguns livros, né, de história da matemática, é um assunto que me agrada muito. Então aqui, ó, eu tenho esse livro aqui, ó, História da Matemática, o reflexo da luz aí, estão vendo? Isso aqui meu professor dava aula com esse livro para mim na faculdade, cara. Isso aqui é uma bíblia da história da matemática, tem praticamente toda a história, pelo menos de forma resumida. Outro livro que eu tenho é um livro de história da matemática da Tatiana Roque. Acho que é o primeiro livro de história da matemática escrito por um autor brasileiro, tá? O livro anterior não é um autor brasileiro. E aqui eu tenho um outro livro também, é o livro da matemática, que traz bastante curiosidades, né? Fatos matemáticos, é bem bacana, tá certo? E além desses 3 livros aqui, vocês viram que são, ó, se pegar aqui, ó, são livros bem grossinhos, né? E aí minha esposa, depois que eu casei, minha esposa proibiu de eu comprar livro assim, ó, porque não tem mais espaço onde pôr, né? Aí o que ela fez? Ela me deu um Kindle de presente, que é um livro eletrônico. Então todos os meus livros agora vêm pra cá, tá? São livros digitais, eu vou lá, compro os livros. Por sinal, os preços são muito em conta. Professor, mas o senhor tem o aparelho. Eu não tenho aparelho. O aparelho realmente, o aparelho não é baratinho, não. O mais baratinho é R$ 300, né? Eu não acho que seja é um tablet que serve só para ler livro, tá certo? Mas também armazena mais de 3.000 livros. Esse aqui minha esposa me deu de presente de aniversário. E aí o preço dos livros são muito em conta, né, do livro digital. Mas aí você fala, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Você tem celular, né, que tem Android. Tem um Kindle, né? Tem um Kindle para o celular, tem um aplicativo e é grátis. Então você pode procurar lá no App Store, lá no Google Player, né? É Google Player, não lembro agora. Google Store, um negócio assim. E você pode pode baixar o aplicativo Kindle para o seu celular e aí você compra a mesma coisa, só que você vai ler no seu celular. Eu tinha no meu celular e aí eu removi o aplicativo porque é memória pra caramba e aí meu celular não é muito moderno, então que nem de muitos por aí, tudo e tal. Bom, vamos voltar à questão do trabalho. Então você tem os livros, né? Mas eu sei que a maioria de vocês usam a internet. A internet, o advento da internet, ele é maravilhoso. Só que tem um problema. Traz tanta informação que acabou criando-se um problema aí. A gente nunca sabe qual site possui informações verdadeiras. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então vamos lá, eu vou compartilhar de novo minha área de trabalho aqui com vocês. Vamos lá. Então tem as etapas, a pesquisa. Então olha só, é recomendável que a pesquisa seja realizada em diversas fontes, como livros, que nem eu mostrei para vocês, jornais, revistas, periódicos. O que é periódico? Periódicos são espécies de artigos ou revistas científicas que saem quinzenalmente, mensalmente, algumas saem até semanalmente. Por exemplo, a revista Veja, ela é uma revista, ela sai semanalmente. Ela não é um periódico porque ela não trata só de artigo científico.
um periódico ele vai trazer só assuntos de determinada área do conhecimento. Então tem periódicos da área de humanas, tem periódicos da área de exatas, tem periódicos da área de ciências biológicas. São como revistas. Elas podem ser tanto eletrônicas como físicas, né? Revistas de papel mesmo. Tá certo? E elas saem de 15 em 15 dias, tem umas que saem semanalmente, tem outras que saem mensalmente. Eu não tenho nenhuma aqui para mostrar para vocês, mas numa outra oportunidade lá na escola eu levo para vocês virem um periódico. Geralmente o que eu mais vejo é o da FAPESP, né, que sai mais coisa da área de exatas que me interessa, tá certo? E a internet, você pode usar a internet? Pode. Mas vocês têm que pesquisar em sites que tenham a confiabilidade da informação, tá certo? Ou seja, que você tem certeza que quem colocou o que está escrito lá é real, é verdade, tá certo? Então tem que procurar sites que tem um determinado, vamos dizer assim, tem crédito na casa. Você não vai, por exemplo, pesquisar num blog, porque muitas vezes num blog, a não ser que seja de uma pessoa que é expert no assunto, tá certo? É que nem, vamos supor, você vai pegar lá, vai pesquisar uma receita, aí você vai no blog da Palmirinha, beleza, a Palmirinha ela faz isso mesmo, ela cozinha, ela faz receita. Agora você não vai pegar uma receita de, de bolo, sei lá, de confeitaria com um jogador de futebol, no blog de um jogador de futebol. Não é certeza, o cara não é expert, o cara não é renomado, então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, tá? E o que muita gente faz? Pesquisa trabalhos em sites assim, que não tem essa confiabilidade da informação. O Wikipedia é um exemplo. Eu não gosto quando vocês usam o Wikipedia como referência para o trabalho de vocês. Por quê? Porque qualquer Zé Ruela pode escrever no Wikipedia. Qualquer um pode editar as informações. Então vamos fazer aqui uma simulação. Vamos supor que eu quero fazer um trabalho aqui sobre René Descartes, tá certo? Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar dele nas aulas de filosofia, tá? E alguns grupos ano passado também fizeram um trabalho para mim sobre René Descartes, a biografia e as obras de René Descartes. Então alguns alunos já devem ter ouvido falar de René Descartes. Então vamos fazer uma simulação. Vou fazer um trabalho sobre René Descartes, vida e obra. Aí vou lá, não tenho livro nenhum. Vou utilizar da internet, tem internet. Aí eu vou lá. Digito lá, René. Olha lá, já apareceu aqui para mim, ó, René Descartes. Professor, por que o senhor fala René Descartes, sendo que está escrito Descartes? Porque no francês o S só se pronuncia se ele estiver no início de uma palavra. Se ele estiver no meio ou no final, ele não é pronunciado. Por isso que é René Descartes. O S está ali, sei lá, de enfeite. É que nem o nosso H, né? O nosso H a gente também não pronuncia ele. Aí olha só, adivinha qual que foi o primeiro site que apareceu? Olha lá, aproximadamente 8 milhões e 700 mil resultados. Mas qual que foi o primeiro? Wikipedia. Aí você entra lá na Wikipedia. Aí vai falar, vai ter um monte de coisa lá sobre René Descartes. Mas aí eu não sei se o que está aqui é verdade. Por quê? Porque eu posso editar. Ó. Olha aqui ó, na parte superior. Ó. Ler, editar. Então eu posso clicar aqui e começar a mexer. Ó. Por exemplo, René Descartes. A primeira informação. Larrey em Touraine. O que é Larrey em Touraine? É provavelmente onde ele nasceu. Já começa por aí. E se eu quiser trocar aqui, colocar que René Descartes nasceu em Carapicuíba, lá na aldeia? Eu posso. Posso vir aqui e alterar. Até alguém ir lá e verificar que essa informação é falsa e mudar e editar de novo, fazer a coisa certa, um monte de gente já viu, um monte de gente já pesquisou, um monte de gente já fez um monte de pesquisa errada e acredita que René Descartes, vamos supor, um cara que não conhece René Descartes está lá sei lá, na Bolívia. Primeira vez que ele vai pesquisar René Descartes, ele não sabe onde é que fica Carapicuíba. Eu posso colocar aqui, ó, René Descartes, Carapicuíba, aldeia. Aldeia jesuítica de Carapicuíba. Aí o cara vai falar, não sei onde nem conheço, nem nada. Aí vai falar, poxa, ó, o cara nasceu em Carapicuíba.
não sabe nem onde é, e pesquisa lá e bota lá e ainda leva o trabalho pro professor dele lá na Bolívia lá. Não, professor, pesquisei na Wikipédia. Não, tava lá, tava escrito. Então, gente, toma cuidado, porque aqui qualquer um pode editar, tá certo? Então vamos dar um voltar aqui, ó. Olha lá. Aí vamos ver qual que é o próximo. Ó. René Descartes, biografias, UOL Educação. Opa, aqui a coisa já é um pouco diferente. UOL Educação já é um site que está voltado para essa questão. Então é muito provável que as informações que estejam aqui já são voltadas para alunos, porque já se trata de uma seção de um site educacional, né? É um site da UOL, mas tem uma seção educacional. Então já está mostrando ali para mim. Então ali já é uma coisa um pouco mais séria. Eu abri ele aqui, ó, né? Eu abri ele numa outra aba, tá aqui, ó. René Descartes, filósofo e matemático francês. Já começa por aí, tá certo? Então, ó, Descartes, por vezes chamado de um fundador da filosofia moderna e o pai da matemática moderna. Então, eu vou ler isso daqui, tá? Vou ler, aí vamos ver, tal, pá, 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 pá. Li tudo. É o suficiente? Não. Você pesquisou apenas uma referência. Na universidade, os professores exigem, no mínimo, 5 referências diferentes. O nosso combinado para os nossos trabalhos é que vocês façam pelo menos 3 referências diferentes. Tá certo? Então, só para a gente lembrar, um único site não, ou uma única fonte, perdão, às vezes não traz todas as informações que não são necessárias, tá certo? Para produzir um trabalho. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa pesquisar em mais lugares, tá certo? Então vamos lá, voltar aqui pro nosso coisa. Ó, veja bem, aqui, além dele falar sobre René Descartes, ele ainda dá mais 4 links. Ó, René Descartes, o método cartesiano é a revolução na história da filosofia. René Descartes, Descartes e o gênio maligno. Descartes cria a geometria analítica. Descartes, como o grego chegou ao plano cartesiano. Olha, estou fazendo um trabalho sobre René Descartes para o professor de matemática. Então, acho que essa parte aqui de geometria analítica é interessante. É o que vai me interessar. Ah, Descartes, como o grego chegou ao plano cartesiano. Pô, o plano cartesiano também é outra coisa da matemática. Então, vamos lá. Então, olha só, aqui ele já te deu mais 2 links para você ir pesquisar. Se eu estivesse fazendo um trabalho de filosofia, por exemplo, que René Descartes, como vocês viram lá no começo, além dele matemático, ele também foi filósofo, e também vocês já devem ter aprendido isso em filosofia ano passado, né? Quem era do segundo ano passado, e quem passou para o segundo ano esse ano vai aprender, eu pegaria esse primeiro tema aqui, ó, esse primeiro link, ó, René Descartes, o método cartesiano é a revolução na história da filosofia. Então procuraria esse. Aí beleza. Posso clicar e pesquisar, sei lá, vou colocar aqui, ó, Descartes cria a geometria analítica, vamos clicar, ó lá. Ó, esse aqui, ó, tem até o nome do cara que escreveu o artigo, ó, José Luiz Pastore Melo, ó, tá vendo aqui, ó? E ele escreveu para Folha de São Paulo, ó, em 2005. Ó, agora eu já mudei, eu já estou agora na parte que puxa uma reportagem da Folha. Então, olha só, ó, ele traz aqui algumas questões, pô, isso aqui já pode trazer. Aí José Luiz Pastore Melo, tá vendo que tem um asterisco? Às vezes tem alguma informação sobre o cara, então a gente vai ter, vamos ver se tem aqui alguma coisa aqui, falando talvez quem ele é. Não, não tem. Mas eu posso ir pesquisar, de repente chegar aqui, ó, abrir uma nova coisa e vamos ver quem que é esse cara. José Luiz Pastore, né? Cadê? Vamos voltar aqui. José Luiz Pastore Melo. Isso, José Luiz Pastor. Aqui, ó, já apareceu o nome do cara. Vamos ver quem que é esse cara. De repente esse cara é professor universitário de matemática. Pô, se o cara for... Olha lá. Olha lá, o cara escreve livros, né, tudo e tal. Então tem imagens dele, ó. O cara é autor de livro. Vamos ver aqui, dar uma olhadinha aqui nas imagens, ó. Ó, Construção e Significado, é um livro dele, parece, ó. Olha lá, o cara dando aula, ó, no site da Univesp, olha aqui no canto superior esquerdo aqui, ó, da imagem, ó. Então o cara não é qualquer um,
Então, opa, o que o cara escreveu vai fazer algum sentido. Lógico, a gente vai ler, tá certo? Bom, só texto me serve de referência? Não, não é só texto. Então, ó, eu peguei aqui, no meu caso aqui, né, eu tenho meus livros, eu já pesquisei 2 links aqui, diferentes, sobre René Descartes, mas aí eu vou lá e de repente, ó, achei um filme no YouTube, Descartes, ó lá, Descartes, filme completo, certo? Aí eu vou pôr aqui um pouquinho aqui, só para vocês verem, tá? Vamos ver, eu vou rolar um pouquinho mais para frente. Ih, ferrou, o filme está em italiano, e agora? Não vou entender nada. Calma, tem um recurso aqui no YouTube, que você vai aqui, ó, para quem não sabe, ó, nessa engrenagemzinha aqui, ó, são as configurações. Ó lá, legenda, tá desativado. Opa, português Brasil, vamos ver se vai funcionar. Ó lá, já apareceu. Agora eu consigo assistir o filme. Pô, professor, tem 2 horas e 41 minutos de filme, é muito tempo, né? Como é que eu vou assistir tudo isso? Cara, por isso que eu te dou mais de um mês para você fazer o trabalho de pesquisa. Por isso que você tem todo esse tempão. Olha só, eu tô aqui nesse vídeo com vocês, vamos voltar aqui no tempo, ó. Estou a 21 minutos. 21 minutos. Desses 21 minutos eu garanto que metade deles é que foi realmente dedicada à pesquisa. Então eu já encontrei 2 links e um filme, tá certo? Pô, quero pôr umas figuras no meu trabalho também. Ah, vamos pesquisar. Olha, achei, ó. Tem aqui imagens do René Descartes, várias imagens, todas muito parecidas, né? Lógico, só uma questão de formatação e tudo e tal. Ó, tem uma dele aqui até um pouquinho mais jovem, ó, né? Tem aqui, ó, também, ó, René Descartes caricatura, ó. Às vezes você quer colocar em vez de colocar uma imagem dele, você quer pôr uma caricatura, de repente é uma coisa legal. Ó, aqui, ó, ele com plano cartesiano aqui, ó, x, y, y, x, né? Olha só. Então aqui a gente pode, olha esse aqui que legal, ó. Olha essa imagem que bacana. Aqui, ó, no plano cartesiano, ele botou um ponto, tudo e tal. Aqui, ó, um dos livros dele. Olha aí que bacana, né? Então tem coisas muito legais para você aí acrescentando no seu trabalho. Então vamos lá, voltar para o trabalho. Comecei a fazer meu trabalho. Bom, aliás, vamos voltar primeiro aqui, ó, para o guia de normas. Fez a pesquisa. O que você vai fazer? Pesquisei tudo. Vou ler, vou assistir. Agora eu vou preparar. O que eu faço nessa preparação? Eu vou simplesmente pegar de tudo aquilo que eu li, de tudo aquilo que eu assisti, vou pegar as informações que realmente me interessam e vou destacar. Sei lá, se você está com um texto, você conseguiu imprimir, por exemplo, da internet lá, ou então você copia e cola no Word, destaca. Ó, isso aqui é importante, isso aqui não vai interessar, isso aqui é importante, isso aqui não vai interessar. Vai destacando, marca lá, imprime numa folha, um rascunho, passa o marca-texto. O filme, pô, o filme tá no YouTube, tá, o filme tá completo. O que você faz? Meu, assiste o filme com um caderno do lado, vai fazendo anotação. Aqui, ó, nessa parte aqui, ó, com 10 minutos e pouco, fala numa parte interessante. O que fala? Marca o tempo do filme, porque se você precisar voltar lá, você sabe onde é que tá, pra você não ficar se matando de procurar depois lá na barrinha do filme. Então, 10 minutos e 42 segundos, o René Descartes inicia a sua vida estudando na escola de La Flèche. Então, isso é importante. Então, você destaca lá, tá certo? Então é isso que você vai fazer, tá? Preparou todas as informações, é isso. O que você destacou, você vai copiar e colar no trabalho? Não. Você vai pegar essas informações e vai montar um texto com as suas palavras, é lógico, não distorcendo nada daquilo que você pesquisou, porque você não pode distorcer nada, você não pode colocar nenhum achismo, você está fazendo uma pesquisa sobre a vida e a obra do cara, você não pode simplesmente chegar lá, mas eu acho que ele queria fazer tal coisa, e aí por acidente, não, isso aqui não é Facebook, isso aqui não é WhatsApp, para você ficar falando, escrevendo achismos, tá certo? Isso aqui é um trabalho acadêmico, então você tem que retratar o que os fatos te mostram.
Então você vai criar um texto próprio. É que nem quando você faz resumo. Quem realmente sabe fazer resumo, né, gente? Não é aquele pessoal que vai pegando o texto lá para resumir. Ah, copia o primeiro parágrafo, pula o segundo, copia o terceiro e quarto, aí pula o quinto e o sexto, copia o oitavo. Não, isso não é resumo, tá certo? Então você vai sintetizar essas informações e vai criar um texto seu mesmo. Não pode ter cópia no trabalho, senão se caracteriza plágio. Eu já conversei com vocês sobre plágio. Plágio é crime, vocês sabem muito bem disso. Você não pode reproduzir nenhuma ideia, nenhuma frase, nenhum pedaço do texto de um autor sem dedicar a devida autoria desse autor, sem citar esse autor, tá certo? Depois, mais para frente, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz uma citação dentro do trabalho, tá? Então, vamos lá. Preparou, fiz meu texto, rascunhei meu texto, seja no papel mesmo, seja no Word. Chegou a hora de digitar o meu trabalho. Bom, seu trabalho tem que ter obrigatoriamente algumas coisas. Então tá aqui, ó, a redação. Para que o seu trabalho possua integralidade, ou seja, para que ele seja um trabalho completo, íntegro, ele é obrigatório e indispensável que ele apresente esses 7 itens aqui. Ele tem que ter capa, ele tem que ter folha de rosto, ele tem que ter sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão e as referências. E está nessa ordem. E por último, olha lá que no desenho aqui, ó, no infograma aqui, ó, pode ir depois das referências, pode ir anexos. Ah, de repente o que você vai colocar anexos? Ah, uma imagem dele que você queira, já que você optou por não colocar dentro do conteúdo, da parte de desenvolvimento, você quis colocar uma imagem no final. Você pode pôr como anexo, pode pôr, sei lá, de repente tem lá uma imagem de uma obra do livro dele, de uma capa do livro dele, de repente você quer colocar. É ali. Mas isso é depois que você fez as referências nessa última folha, tá certo? Bom, cada um tem que ter uma coisa. Então vamos começar pela capa. Capa tem que ter o nome da instituição. Que instituição? Instituição que você estuda. Você estuda na Escola Esmeralda Becker. Então vamos lá, vamos aqui para o meu trabalho. Ó. Tem que estar lá na primeira... Olha lá, Escola Estadual Professora Esmeralda Becker Freire de Carvalho. Aí depois, autores. Autores de quem? Autores do trabalho. Não é autor do livro, não é autor do que você da onde você pesquisou, não. Tá certo? É autor do trabalho. Quem fez o trabalho? Você. Então você vai pôr seu nome, que nem o meu. Eu abreviei, ó, Anderson R. Silva. Simples assim, ó. Com mais nenhuma informação. Põe número e série aí, professor. Não, não é aí que você vai pôr o número e série. É só seu nome. Tá certo? Vamos lá. No meio, o que você vai pôr? O título. Qual é o título? René Descartes. Esse é meu título. Tá certo? Eu escolhi esse título. O tema é René Descartes, mas eu quis optar também por colocar esse tema como título. Tema e título são as mesmas coisas? Não. Não são as mesmas coisas. Tema e título são coisas diferentes. Tema é a temática lá, o que você tem que pesquisar. Título você escolhe. Eu poderia colocar Vida e Obra de René Descartes, por exemplo, como título. O tema continua sendo René Descartes, certo? A origem do plano cartesiano. Ou a origem do plano cartesiano é um título. E o tema continua sendo René Descartes, tá certo? Então, o título você que cria. Eu optei por ser sucinto. Aqui colocar René Descartes. E embaixo, o que eu coloco? Local. Local da onde? Da onde está a instituição. Carapicuíba, março de 2016, que é a data que esse trabalho vai ser entregue. Tá certo? Aí a próxima folha é a folha de rosto. A folha de rosto ela é muito parecida com a capa, só que aqui vai ter uma diferença. Então vamos lá. Lá no começo, Escola Estadual Professora Esmeralda Becker Freire de Carvalho, né? Agora o título e seguido do subtítulo, se tiver. O meu trabalho tem subtítulo, então tá lá, ó, René Descartes, Vida e Obras, certo? Agora sim, ó, aqui, ó, entre a parte do meio da folha e a parte final eu coloco a minha identificação. Pesquisa destinada à disciplina de matemática sob orientação do professor Anderson Reinaldo Silva, realizada por Anderson Reinaldo Silva, no caso eu estou fazendo para mim mesmo. Número 2, terceiro é ensino médio C, por exemplo. Tá legal? Então é isso que tem que ter. E de novo, local e data. Tá?
Então vamos voltar aqui para o guia. Já foi. Folha de rosto, ó lá, tá vendo? Ó? Nome da instituição, tá aqui. Título com subtítulo, se houver subtítulo, porque não é obrigado a ter subtítulo, tá certo? Trabalho destinado à disciplina, aí o nome sobre orientações do professor fulano de tal e realizado pelos alunos, nome, número e série. É isso, certo? Local e data. Fechou. Professor, tem que ter esse contorno do quadradinho aqui? Não, não precisa. Não precisa ter esse contorno. Ah, mas eu posso deixar? Pode deixar. Tá certo? Sumário. Sumário é onde você vai colocar os tópicos do seu trabalho, em que página que eles estão. Então vamos lá. Sumário. Introdução. Capítulo 1, a história de René Descartes. Capítulo 2, suas principais obras na matemática. Capítulo 3, outras obras de René Descartes. Depois conclusão e por último referências. Meu trabalho não vai ter anexo, então vai estar aqui. Por que eu não coloquei as páginas ainda? Porque eu ainda não terminei meu trabalho. A página vai ser a última coisa que eu vou colocar. Depois que eu colocar, que eu pôr número nas páginas, aí sim eu vou vir aqui, ó, capítulo 1. Faço lá aquele monte de pontinho. Opa, passou. Vamos voltar. Olha lá. Página, sei lá, página 3. Passou. Olha lá. Pronto, página 3. Aí eu venho aqui, de repente... Ah, não, tem introdução primeiro. Ó, pulei a introdução. Não pode pular a introdução. Página 3 e aqui página 4. Tá? Um exemplo. Por que eu já estou colocando aqui página 3 e 4, por exemplo, que são as primeiras páginas? Vamos pensar, ó. A capa conta? Não, a capa não conta. A folha de rosto conta? Conta, mas não vai número nela, tá certo? Então, a folha de rosto é a primeira página. Sumário conta? Conta, é a página 2. Mas vai número nela? Não, não vai. A introdução conta? Conta, é a página 3. E nela é que vai aparecer o número. E o número eu vou colocar aqui, ó, depois, ó, no canto superior direito. Tá certo? Então, mas tem que ter lá no sumário. Beleza? Bom, agora vamos lá. Depois que a gente fez o sumário, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma introdução. A introdução é um pequeno texto, entre 10 e 15 linhas mais ou menos. Ah, professor, posso fazer com 20? Pode, não tem problema, tá certo? Mas não é para ficar fazendo um puta textão de 2, 3 páginas, não. A introdução é uma prévia do que o seu trabalho vai falar. É para você instigar o leitor a saber, instigar o leitor a ler, e o leitor vai saber do que vai se tratar. Então, na minha introdução, eu tenho que deixar entender que eu vou falar sobre René Descartes, que eu vou falar sobre a vida e a obra dele. Tá certo? Então, é isso que eu tenho que dar a entender. Não é um resumo do trabalho. Não pode esquecer disso. Tá certo? Então, vamos voltar aqui para a minha folha. Olha só. A introdução você vai copiar da onde? De lugar nenhum. Você vai criar com base no seu trabalho. Geralmente a introdução você faz depois que o seu trabalho está pronto. Depois que você fez todo o desenvolvimento. Introdução e conclusão você faz elas no final. Tá certo? Então eu coloquei aqui, ó. É fato que a história mostra que existiram inúmeras mentes brilhantes que revolucionaram o mundo. Suas ideias e pensamentos são venerados até hoje e, com certeza, possibilitaram o avanço da sociedade. Uma dessas mentes que merece destaque é a de René Descartes, que trouxe várias ideias revolucionárias tanto para a filosofia quanto para a matemática, de forma que ambas ciências, assim como tudo na vida, estivessem, comi um M aqui, ó, intrinsecamente relacionados e que pudessem ser contestados. As próximas páginas trarão um panorama histórico de sua vida e de suas principais obras que impactaram o mundo. Da onde eu copiei isso? De lugar nenhum, eu que criei, tá certo? É isso que eu quero que o meu leitor, que o leitor do meu trabalho entenda, tá? Fiz a introdução.
Ótimo, acabou. Ó, vamos ver quantas linhas eu usei aqui, só para vocês terem uma ideia, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Próximo de 10, ó lá. 8 linhas já foi suficiente para eu mostrar de quem que eu vou falar e o que que eu vou falar. Certo? Aqui é o desenvolvimento. Veja, eu não escrevi desenvolvimento, eu tenho que escrever o que está lá no meu sumário. Então, no meu sumário está lá introdução, depois vem capítulo 1. Então, aqui, ó, capítulo 1, a história de René Descartes. Gente, isso aqui, ó, eu pesquisei naquelas fontes lá que eu mostrei para vocês, pesquisei nos meus livros que eu tenho aqui em casa. E esse texto, esse pequeno trecho aqui, ó, eu fui sintetizando as informações que eu fui tirando de lá. Eu não copiei, isso aqui não é copiado de lugar nenhum. Eu que criei, eu que fui montando o texto. Então, olha lá, Descartes nasceu na França, na cidade de La Haye, aos 31 dias do mês de março de 1596. Filho de Joaquim Descartes, advogado e juiz, e de Jeanne, né, deve ser Jean Brochard, que faleceu quando René tinha apenas 1 ano de vida. Devido a esse acontecimento, René foi criado pela avó e seu pai casou-se novamente e procurava influenciá-lo para que cursasse direito. Porém, Descartes se interessava por outras áreas do conhecimento, como matemática. Como Descartes provinha de uma família de posses, recebeu uma educação privilegiada, estudando no colégio jesuíta de La Flèche. A seu contragosto, mas a gosto de seu pai, cursou direito em Poitiers, concluindo em 1616. Entretanto, não exerceu a profissão, o que deixou seu pai muito aborrecido. Essas informações eu tirei das referências que eu peguei, mas eu não copiei de lugar nenhum, eu fui montando, tá certo? Aí eu quis pôr uma imagem dele, ó. Pus uma imagem, figura 1. Olha da onde eu tirei essa imagem. Vamos voltar aqui, ó. Tirei a imagem aqui, ó. Caricatura, ó. Eu peguei essa imagem aqui, ó. Foi essa aqui, ó. Aí eu sou obrigado a colocar o quê? O número da figura, porque vai que tem mais do que uma figura no meu trabalho. Então lá, figura 1, René Descartes, que é ele. Fonte, olha lá. Eu tenho que tirar eu tenho que colocar da onde eu tirei. E como é que eu faço para ver isso no Google? Porque eu estou no Google. Eu clico em cima da imagem, ó. Ele vai me direcionar para o site onde está essa imagem. Olha lá. E por detalhe, olha que legal. Eu pesquisando a imagem, encontrei outro site que fala de René Descartes. Tudo bem, tá em espanhol. Mas olha, você viu que aqui apareceu uma opção aqui para mim, ó. Deseja traduzir essa página? Vamos lá, vamos traduzir. Olha lá, a página está sendo traduzida. Pronto, traduziu. Olha só, achei mais uma referência. Olha aí, ó, pesquisando imagem, olha o tanto de coisa que eu achei do cara. Ó, olha lá, ó. Isso aqui já é no fim da vida do René Descartes, ele com a rainha Cristina da Suécia, né, que ele morreu na Suécia, em Estocolmo, a serviço da rainha Cristina, né? Então, olha só, olha. Achei uma baita de uma referência do cara aqui, ó. Então, eu já aproveitei e pesquisando a imagem do cara já achei uma referência. Aí eu vou aqui, ó, copio, dou um Ctrl C no site e colei aqui embaixo, ó. Olha aqui onde apareceu, ó. Eu escrevi fonte e coloquei, tá? Aí continuei meu texto. Após a conclusão do curso de Direito, Descartes viajou pela Europa junto ao exército de Maurício Nassau, não como soldado, mas como uma forma de complementar sua educação. Bom, não vou fazer o trabalho todo só para vocês terem uma ideia. Então é isso que você vai colocar. Aí depois vai vir o capítulo 2, depois vai vir o capítulo 3, que eu coloquei lá no meu trabalho, tudo e tal. Aí vem a conclusão. A conclusão é um texto copiado? Não. A conclusão é um texto que vai te levar a um fechamento. Por que René Descartes, por que as obras que ele fez foram consideradas importantes, tá certo? Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai criar um texto com base nos argumentos que você apresentou no seu desenvolvimento. Então o que eu vou escrever não é o que eu acho, mas sim o que a vida de René Descartes proporcionou, tá certo? Então, ó, fica evidente que René Descartes revolucionou a forma dos seres humanos pensarem sobre si mesmos e sobre todas as coisas do mundo, principalmente por contestar a igreja que detinha toda a verdade do universo. Isso tanto é verdade que suas obras foram elencadas como um dos livros proibidos pela igreja. Então, olha só.
René Descartes revolucionou a filosofia porque ele queria contestar tudo. Uma das ideias dele era que tudo que você ouvisse você não devia aceitar como verdade logo de cara. Você devia questionar primeiro para depois ir levantando hipóteses para ver se aquilo que você ouviu ou que você leu era verdade ou não. Então, ele acreditava que todo mundo tinha que pensar por si mesmo e não se deixar influenciar por outras ideias. Então, eu falo para vocês que... quer ver? Eu vou voltar aqui para mim. Eu falo para vocês que isso aqui é a Bíblia Sagrada. Não, não é. Vocês não podem aceitar como verdade. Vocês têm que contestar. Vocês têm que falar, não, bom, mas por que isso aí é a Bíblia Sagrada? Não, não é. Isso aqui é o Kindle. Ou mesmo que eu fale, não, isso aqui é um Kindle, é um leitor de e-book. Aí vocês vão falar, como assim? Explica isso para mim, prova para mim. Como vocês vão contestar. Você não vai aceitar logo de cara que é verdade, tá certo? Então essa é a ideia que René Descartes tinha. E na época ninguém pensava assim. Então ele revolucionou nesse sentido. E ele afrontou a igreja, porque a igreja queria que todo mundo aceitasse o que a igreja pregava como verdade, mas ninguém podia questionar o que a igreja falava. Então vocês devem ter estudado isso, e René Descartes falou, não, não é bem assim que a coisa funciona. Então, tanto que isso, aí eu provo, na minha conclusão, eu provo que isso é verdade por um fato que vai aparecer no meu trabalho, que eu fiz a pesquisa. Eu vi lá que estava escrito que a igreja, depois que René Descartes morreu, a igreja pegou e colocou os livros, todas as obras de René Descartes, colocou numa lista de livros proibidos, que ninguém podia ter acesso, ninguém podia ler. Se alguém fosse pego com um daqueles livros, poderia ser morto, tá certo? Então a igreja caçava as pessoas, assim como as obras de Galileu Galilei, tá certo? Então era assim que a coisa funcionava, tá? Aí eu vou para aqui, ó, na área de matemática, Descartes também revolucionou ao conseguir unir duas áreas, geometria e álgebra, criando a geometria analítica. Pô, é uma revolução, e o cara criou uma coisa que não existia na parte de matemática. Antes, geometria era visto como geometria, álgebra como álgebra. Eram áreas distintas, elas tinham as suas similaridades, mas nunca ninguém pensou em falar, pô, vou juntar isso com isso, e isso vai explicar isso. Putz, ninguém tinha feito isso até então. Ele foi pioneiro, né? Então, isso é importante para a matemática? Claro que foi. Por que que foi? Aí vamos voltar lá de novo. Aqui. A ideia de plano cartesiano, que é a ideia inicial da junção da geometria com a álgebra, possibilitou uma melhoria significativa na navegação, pois provocou uma grande melhoria nos mapas. Então, quando a gente vê um mapa lá, a gente vê um monte de risquinho, né, em paralelo, na horizontal e na vertical. Aqueles risquinhos lá, que são os paralelos e os meridianos, tomam como base a ideia de plano cartesiano. Latitude e longitude foi criada a partir daí, tá certo? E como na época as explorações, as viagens eram todas feitas de navio, então, poxa, esse tipo de localização, né, parece um jogo de batalha naval mesmo, lá com os quadradinhos lá, B5 tal e tal. Era assim que era feito. Então, colocar isso em cima do mapa, putz, ajudou muitas navegações, certo? E hoje, olha lá, graças à ideia de Descartes, tecnologias como o GPS, que é o Global Position System, puderam ser inventadas. E sistemas como de tráfego aéreo, né, o comando aéreo. Hoje são inúmeros aviões voando. Se você pegar lá no Google lá e pedir para pesquisar o mapa aéreo, vocês vão ver o que tem de avião no ar. Eu estou falando só de avião comercial. Tá? Tô falando só de avião comercial das empresas aí, TAM, Gol, Azul e das empresas internacionais. Como é que os caras conseguem controlar de forma que esses aviões não tenham colisão, tudo e tal? Meu, os caras têm um comando com base na ideia de geometria analítica, de posicionamento através de plano cartesiano. Poxa, isso melhorou pra caramba o transporte. Então, ó, isso está na minha conclusão. Isso não é uma coisa que eu acho, é um fato, tá certo? Então é impossível imaginar como seria hoje sem a genialidade de René Descartes. E aí eu termino o meu trabalho. Agora vamos lá, vamos na parte de formatação. Que letra que eu tenho que usar? Observa aqui, ó. Olha aqui em cima. Eu estou usando Times New Roman. Essa é a letra. Que tamanho?
12. Tá aqui. Alinhamento, ó. Olha aqui, ó, do meu lado esquerdo, ó. Tá vendo que tá alinhadinho as letras? Agora olha do lado direito, ó. Também tá alinhadinho. Sabe por quê? Porque eu vim aqui, ó. Toda vez que você abre o Word aparece aqui assim, ó. Alinhar texto à esquerda. Vai aparecer com esse ícone. Não, não é esse ícone. Aqui é centralizado, aqui é alinhado à direita, aqui é justificar. É aqui, ó. Ó, vou selecionar aqui e mostrar para vocês. Quando vocês digitam o trabalho, ele fica assim, ó. O lado esquerdo fica alinhado, mas olha o lado direito, não está alinhado. Se eu pôr para centralizar, ó, não fica alinhado nem do lado nem do outro, está errado. Se eu pôr para alinhar do outro lado, acerta o lado direito, mas o lado esquerdo bagunça. Quem que acerta? Aqui, ó, justificado. Olha como é que fica bonitinho. Fica lindo, certo? Vocês estão vendo que existe espaço entre as linhas? Essa distância entre uma linha e outra tem que ser de 1,5. Onde é que você vê isso? Vou selecionar o texto aqui para vocês verem. Ó. Aqui, ó, logo do lado do justificar, ó, espaçamento de linha e parágrafo. Olha lá, ó, tiquei no 1,5. Se eu colocar no 1, ó, tá vendo que eles ficaram juntinhos? Não, não é 1. Quando você abre o Word vem aqui ó, no 1,15. Não é 1,15, é 1,5. Tá certo? Vamos lá. Tá vendo esse parágrafo? Eu coloquei, ele não tinha. Quando eu comecei a digitar, ele vem assim, ó. Aí você vem aqui, ó, em cima do... Aqui no seu teclado existe uma tecla chamada Tab, tá certo? Que geralmente são indicadas por flechinhas. Aperta uma vez o Tab, ó, pronto, dei parágrafo. Notou que depois, quando eu fui mudar de linha, aumentou o espaço entre um parágrafo e outro? Isso não pode acontecer. Então, o que você faz? Você seleciona o texto, vem aqui de novo no alinhamento, olha aqui, ó. Adicionar espaço antes do parágrafo? Não. Remover espaço depois do parágrafo? Olha o que aconteceu lá. Ó lá, ó, tirei, ó. Ó, tá o espaço aqui, ó. Ó o espação que ficou. Quando eu clico em remover, ó, o espaço, ó lá, fica tudo igual, os espaços. Clico, ó lá, pronto, removi o espaço. Agora o texto está contínuo. Então é assim que vocês vão formatar o trabalho de vocês, tá certo? A parte mais difícil que ninguém acerta, referências. Referências, como é que você vai escrever as suas referências? Para cada tipo de referência você faz de um jeito, tá certo? Então vamos lá, primeiro, vamos pensar nos livros. Eu usei 2 livros, tá bom, para fazer o meu trabalho. Esse aqui, ó. Esse foi o primeiro livro. O que eu coloquei primeiro? O nome do autor, ó. Primeiro eu pego o último nome dele. O nome do cara é Carl B. Boyer. Boyer é a primeira palavra que eu escrevo, é o último nome dele, tá certo? Então, quando eu chegar no livro da Tatiana Rock, a gente vai. Boyer, tudo maiúsculo, vírgula, e aí eu posso abreviar, só colocar as iniciais do outro nome dele. Coloco o título do livro, História da Matemática, isso tem que estar em negrito. O número da edição, então, ó, segunda edição, então 2.ed. O local onde o livro foi feito, no caso São Paulo. O nome da editora, Edgar Blücher. E o ano de publicação, que foi 1996. Outro livro que eu usei foi esse aqui, ó, da Tatiana Rock. Então, vou voltar aqui, ó, para mim. Lembram aqui, ó, do livro da Tatiana Rock? Cadê? Aqui, ó, ó o nomezinho dela aqui em cima, Tatiana Rock. Eu escrevo o Rock primeiro e depois o Tatiana eu coloco só o T, a inicial, lá, tá certo? O nome do livro, História da Matemática, e aqui, ó, tá vendo que tem um subtítulo, ó, uma visão crítica desfazendo mitos e lendas. Então vou até arrumar lá porque ainda não está certo. Vamos compartilhar de novo. Acho que não está certo, ó. Ó, Rock, vírgula, T de Tatiana, História da Matemática, é o título, esse vai em negrito, 2 pontos, subtítulo, uma visão crítica, olha lá, vamos completar, desfazendo mitos e lendas. Essa é a primeira edição, então 1.ed. Foi feito no Rio de Janeiro, pela editora Zahar, em 2012. Isso quando é livro. Ah, e quando a pesquisa é um site? Vamos lá. Aqui, ó. Eu usei aquele site lá do Biografias. Vamos voltar nele aqui, ó. Ó.
esse aqui, ó. Biografias. Tem o nome do cara que escreveu? Não, não tem, ó. Autor da página, Pedagogia e Comunicação. Isso é uma instituição, não é o nome de um autor, não é o nome de uma pessoa, tá certo? Então a gente vai fazer o quê? Vai colocar direto pelo título da página, que é Biografias. Então eu coloquei aqui, ó. Vou voltar para o trabalho, ó. Biografias, onde? O UOL Educação, é o site, tá certo? Aí eu coloco disponível em, aí eu coloco entre esses dois símbolos aqui, ó, parece o sinal de maior e menor, ó, tá vendo? Aí coloco o endereço eletrônico, copio lá o endereço eletrônico, coloco entre esses dois. E depois eu coloco o dia que eu acessei, acesso em 20 de fevereiro de 2016, certo? A mesma coisa aqui, ó, foi no link do YouTube lá, ó, do filme. Ah, usei o filme. Descartes, Breve Vida e Obra. Esse é o título do filme. Porque não tem autor lá, então eu coloco direto o título. Se tivesse o autor, eu colocaria o autor primeiro. Do mesmo jeito que eu coloquei o autor dos livros aqui, ó. Aí eu coloco YouTube, que foi da onde eu tirei, disponível em. Aí eu coloco o link e o acesso. Acesso em 20 de fevereiro de 2016. Professor, eu assisti o filme em 3 dias. Você vai colocar o primeiro dia que você acessou, o primeiro dia que você teve contato. Eu assisti dia 20, um pedaço, dia 21, outro pedaço, dia 22, outro pedaço. Você vai colocar o pedaço, o dia que você acessou primeiro, que foi quando você teve o primeiro acesso, tá certo? Então é isso, tá legal? Então é assim que vocês têm que procurar elaborar o trabalho, tá? Então, pegue lá o guia de norma e observe. Observe ele, veja o que ele escreve. Ó, eu vou voltar lá de novo, porque tem uma parte que é bem importante, ó. Aqui, ó. Vamos minimizar, vamos voltar. Guia de normas. Ó, no final do guia, aqui ele ensina como fazer as referências, ó, do jeito que eu fiz lá, tá? Quando você usa dicionário, a fonte de pesquisa é um artigo ou um periódico, ou se é um documento eletrônico, se é uma instituição organizacional e tudo e tal. Aqui, ó. Importante, ó. O papel utilizado para o trabalho é do formato A4, branco, e deve ser utilizado o anverso da folha, nunca utilizar, ou seja, você tem que utilizar a frente do trabalho, a parte de trás, nunca. Tá certo? Você não vai imprimir nada atrás da folha. A parte de trás da folha tem que estar em branco. Citação. Vamos fazer a citação. Professor, tem uma parte do livro que eu quero copiar. Putz, vou pegar aqui uma parte do livro que eu vou copiar. Vou voltar no meu trabalho. Vamos supor que aqui, ó, no meio do meu desenvolvimento... Então eu vou pegar o livro da Tatiana Rock, certo? Então aqui, ó. Segundo... Rock, aí tem que pôr tudo maiúsculo, ó. Rock 2012, que é o livro, que é o ano que ela... 2012. Aí eu pulei vou pro parágrafo de baixo. Aí sei lá, deixa eu achar aqui, acho que tá na 313 aqui. Aqui, ó. Aqui. Aí eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar esse símbolo porque eu vou começar a copiar não do começo do parágrafo. Descartes defendia que o pensamento não se dedica a compreender todos os tipos de coisa, mas somente aquelas que são passíveis de quantificação. Essa citação, eu nem precisava colocar ela desse jeito, porque ela tem menos do que 3 linhas. Então, eu vou colocar assim, ó.
a gente coloca aqui, ó, segunda, aspas. Aí eu coloco aqui, ó, terminei, página 316 e fecho. Já coloquei, ó, olha só, essa parte que está entre parênteses é uma citação direta. Eu copiei exatamente do livro, mas eu estou falando de quem eu copiei, que é a Tatiana Roque, e de que livro que eu copiei, porque aí a pessoa vai lá, a Roque 2012, ela vai lá nas referências, ah, foi desse livro que ele copiou lá na página 316. É isso, tá certo? Quando essa citação passa de 3 linhas, como é que a gente faz? A gente faz assim, ó. Se eu comecei a copiar do parágrafo, tudo bem, mas se eu não comecei a copiar do início do parágrafo, eu coloco esse símbolo aqui, ó. Aí eu não faço mas só quando passa de 3 linhas, tá? Aí a gente faz assim, ó. A gente seleciona, diminui a letra, de 12 ela cai para 10, cai 2 números. Eu vou jogar aqui, ó, eu tenho que jogar ele mais para frente, ó. Ó, 2, 3, 4. Eu tenho que fazer um recuo de 4 parágrafos. Então eu coloco lá no parágrafo, que nem aqui, ó. Ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4. E aqui no final, ó, eu coloco lá entre parênteses rock 2012, página 316. Mas esse tipo de citação a gente só faz quando ultrapassa 3 linhas, tá? Se não ultrapassar 3 linhas, você faz do jeito que eu fiz anteriormente. Tudo bem? Então é assim que você vai fazer. Isso você está copiando, mas não é plágio. Por quê? Porque você está dando o crédito para quem fez, de onde você copiou. Aí não é plágio. Quanto você pode copiar? Recomendo se você não copiar muito, tá certo? Recomendo se você copiar o menos possível. Mas se tem uma parte que você fala, putz, não tem um jeito melhor de falar, copia. Quantas linhas você pode copiar? Também não pode copiar muito não. No máximo aí, eu acho que talvez umas 15 linhas. Não mais do que isso, tá? Então, a ideia aí é essa. Leiam, então, venham no guia de normas aqui, ó, e vejam essa parte aqui, ó, que é importante, ó. Tá certo? Veja como é que tem que ser feito tudinho, bonitinho, né? Para não ter nenhum problema na hora de fazer a formatação do seu trabalho. Tudo bem, pessoal? Então eu sei que essa videoaula ficou longa, ficou uma videoaula de 1 hora, mas eu espero que ela tenha sido válida aí para vocês, para que vocês consigam fazer um trabalho de forma bacana, tá certo? E não deixem de entrar no site, de novo, lembrando, matematica10.ucos.com.br. Essa aula está no YouTube e também está lá na parte de vídeos, né, das minhas videoaulas lá no site. E não deixem de assistir as aulas com os conteúdos, tá legal, pessoal? Um abraço para todo mundo, valeu. Qualquer dúvida, não deixe de me procurar pelo fórum, ok? Bom, pessoal, um grande abraço a todos e até a próxima. Fui!